Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza, rapaziada? Vou trazer aí pra vocês as reações atleticanas de Júnior Santos no Fogão, né, meu irmão? Ele, que foi a maior contratação aí da história do Galo, né, meu irmão? Os atleticanos não tiveram paciência com o nosso Cragre, A gente não sabe se ele é craque, a gente não sabe se ele é bagre. E aí, se você não tem a paciência pra entender o que é o Júnior Santos, você acaba se decepcionando. A gente entende, Júnior Santos, bem-vindo de volta, de onde você nunca deveria ter saído. Nossa fonte infinita, né, meu irmão, de dinheiro, porque o Júnior Santos sai por um valor, né, e volta pela metade. Sai por um valor, sai por 8 milhões de euros. O Textor, ele sabe fazer negócio, meu irmão. Eu vou trazer aí pra vocês os atleticanos que não ficaram nada felizes aí, né, com tudo o que aconteceu aí com relação ao Júnior Santos. Link dos caras na descrição. Bora pro vídeo. Vamos. Vamos lá, gente, vamos começar falando aqui sobre Júnior Santos. Tá na tela para você a informação, o Atlético postou, ó. O Galo informa o empréstimo do atacante Júnior Santos ao Botafogo até o final deste ano com opção de compra. O clube deseja sorte ao atleta no próximo desafio. Tá aí o Júnior Santos. E o Botafogo também postou, o Júnior Santos está de volta. Enfim, tá aí, né, os clubes anunciando então o retorno de Júnior Santos. O Tanaka até trouxe uma informação ontem que o Botafogo pagaria cerca de 60%, o Atlético cerca de 40%. Há quem diga que é meio a meio esse custo aí do salário, né? Mas, enfim, o Atlético não vai pagar tudo, nada disso. É no mínimo meio a meio aí, tá? O salário, a questão salarial do Júnior Santos. E aí, no final das contas, foi uma contratação completamente errada do Atlético, que eu falei antes. E sempre lembrando, não falei do Júnior Santos. Você trazer o Júnior Santos depois daquela Libertadores da última temporada, né, que ele teve em 2024, né, no Botafogo, beleza. Agora É engraçado que a temporada de 2024 do Júnior Santos, ele passou a maior parte do tempo lesionado. 8 milhões de euros no Júnior Santos era um valor muito absurdo, porque ele é um jogador. Eles contrataram o Júnior Santos por causa de dois lances, né? O lance que ele fez e não conseguiu fazer o gol, que ele driblou todo mundo, e o lance que ele depois fez o gol. Foi por causa disso que eles contrataram o Júnior Santos, que o Cuca na época ali brilhou os olhos. Jogador de uma, no máximo 2 temporadas muito boas. E ele nem terminou o ano como titular no Botafogo, né? Depois da lesão ele perdeu a titularidade. Então, assim, é um jogador muito bom, não é um péssimo jogador, não. Mas o Atlético errou demais nessa contratação por conta, principalmente, da insistência do Cuca. Mas não avaliaram bem. Esse valor dava para ter contratado um jogador muito melhor, muito melhor. E dizem que John Textor não sabe fazer negócio. Mas, enfim, pelo menos está deixando o Atlético aliviar a folha para, quem sabe, o Atlético trazer um zagueiro. Segundo o Thiago Fernandes, o Júnior Santos precisa de mais chance, né, Thiago Fernandes? Ele falou que ia ser o advogado dele, então faça isso aqui na TV, a gente também quer ver. Por que você faz isso? Por que você é assim, Quer cara? ser do Mas não contra. é ser assim, cara. Eu apurei algumas questões envolvendo o Júnior Santos. Aham. E o que eu apurei é que na temporada passada ele não jogou 100%. Ele não estava com 100% da forma física dele. E agora ele está com 100% da forma física dele. Ele gostaria de ter uma oportunidade de jogar pelo Atlético. Ele não teve essa oportunidade. Ele gostaria Eu só acho agora, que ele que ele tá indo merecia embora. essa oportunidade. Agora que ele tá indo Não é embora. ter Agora, isso é muito grave. Mas ele não estava com 100% da forma física, isso é muito grave. Motivadíssimo, cria uma grande oportunidade aqui. Isso, pra mim, sinceramente, não cola. Me desculpe, Júnior Santos. Não, você está Foi duvidando da uma minha ótima capacidade de negociação. apuração. Foi uma Você está ótima- duvidando da minha capacidade de apuração. É simples. Não. E se você quiser apurar, se botar os dois aqui, você escute. a gente pode sentar aqui e discutir quem apura. Aqui, Me os ajuda aí, números irmão. mostram. Pô, tá de Vamos lá. sacanagem. O GE trouxe hoje uma matéria falando que o Atlético, em um ano e 3 meses, teve um custo de Ele jogou no sacrifício durante 365 dias. Com o Júnior Jogou Santos. no sacrifício, sem Breno. contar com o salário. Ele Se jogou colocar o no salário, sacrifício. Dá mais de 2 milhões e 400 por Ele mês, jogou por jogo, no aliás. sacrifício. Por jogo com ele. Ô, gente, aonde que eu vou chegar? Breno, ele jogou e no falar, sacrifício. O sacrifício é você pagar o salário pro cara, não jogar, Sacrifício ficar no é banco, colocar o não cara ser sem relacionado. condição Isso física. é que ser. Ô, Colocar o Thiago, cara. E ele só ficou uma temporada no Atlético, né? 2025 só. Porque ele foi no final de 2024, no começo de 2025, tá voltando agora com o começo de 2026. Sem Não, condição eu física pra entrar entrevistei em ele campo. por 3 vezes. eu Cara, falei e ele que- protegeu ele o disse, treinador que "Eu não estou protegeu bem, depois." Eu quero uma Ele oportunidade. protegeu o treinador Pediu que pro não Cuca protegeu uma depois. oportunidade no microfone. Ele protegeu falou, "Eu o preciso ter treinador mais que não oportunidade pra protegeu. jogar." O Aí cara- Júnior Santos está saindo, inclusive é a pauta que eu vou tratar agora aqui com vocês, né? O Júnior Santos, que estava escanteado no Atlético, um jogador que estava sem oportunidades, um jogador que não deu o retorno que era esperado
pelo investimento que foi feito no seu futebol. Um investimento esse na casa de 8 milhões de dólares. É muito dinheiro, é quase 50 milhões de reais, 47, 48 milhões na cotação. E com 2 gols e uma assistência, né? Então isso tudo que eu tô falando aqui vocês já sabem. E eu falei com vocês que o café de hoje era um café com notícias positivas. Nem sempre o positivo ele vai ser positivo para todo mundo, né? As percepções dos sentimentos são subjetivas, então cada um tem a sua própria percepção. Mas para mim, a volta do Lianco, somada à saída do Júnior Santos, que faz com que o Atlético tenha mais espaço na folha salarial para poder chegar a jogadores que de fato vão jogar, são ótimas notícias, né? E a notícia que eu trago para vocês é que o negócio está fechado. O Júnior Santos vai jogar no Botafogo. O jogador é aguardado hoje, no início da noite, entre 7 e 7h30, lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O jogador que foi ídolo pelo Botafogo, jogador que foi artilheiro da Copa Libertadores de 2024, teve 20 gols e 4 assistências naquela temporada. Júnior Santos está sendo emprestado ao Botafogo até o final de 2026, com opção de compra de 8 milhões de dólares. A opção de compra é o valor que o Atlético investiu. Informação aí trazida pelo Vene Casagrande, confirmado. Ou então ele vai vir, vai jogar, a gente pagando metade do salário, a gente vai devolver no fim do ano. E aí a gente pega de volta. Pelo canal Bica Galo. E a gente confirma também que os salários terão uma divisão. O Atlético paga menor parte, o Botafogo paga maior parte do salário. Ainda estou tentando apurar qual é a maior parte e qual é a menor parte de uma forma mais assertiva. Qual a porcentagem que o Atlético vai pagar. Não consegui informação ainda, estou em cima aqui das fontes envolvidas do negócio para conseguir essa informação e trazer para vocês no Bica. De qualquer maneira, Júnior Santos e Botafogo estão alinhados. O Júnior Santos vai jogar pelo Botafogo em 2026. Existe um detalhe também que eu acho que parte desse dinheiro aí o Atlético ainda não pagou pelo Botafogo, né? Então talvez se o Botafogo decidisse aí, pô, o cara arrebenta e o Botafogo decide comprar, acho que ainda tem um abatimento de dívida. Sei, né? Tô aqui fazendo suposições aqui, né? Arrisco a dizer, inclusive, que se o jogador performar bem lá, nunca mais veste a camisa do Galo, né? Eu sei que você fez o nome do pai, eu sei que você agradeceu aí. Tudo bem, cada um tem sua opinião, né? Já que o cara não tá batendo chance aqui, cara, tira esse foguete da mão. Foguete dentro de casa é perigoso, não pode soltar foguete uma hora dessa não, gente. Que é isso? Vocês estão doidos? Então assim, velho, muito bom, né? O Atlético conseguir aí. Ontem eu trouxe aqui pra vocês as minhas percepções. Que negociação, velho. Para pra pensar. Que são... Para pra pensar. Que negociação do Botafogo, velho. Olha só, o Atlético ainda tá devendo uma parte aí pela compra do Júnior Santos. Aí o cara vem e arrebenta aqui, a gente pode pensar se a gente compra. Ou a gente pode até devolver. Pô, os caras não gostam lá, fica mais um tempinho e volta. Volta de graça, pré-contrato. Entendeu? Poxa, onde é um texto? Eram Rony, Júnior Santos, Caio Paulista, Gabriel Menino e Biel. Todo mundo saiu. O Atlético conseguiu reoxigenar o seu elenco. Se os que chegaram aí não dar certo, eu acho que é questão de tempo, paciência, dar o mesmo tanto de chance que a gente deu para outros, né? Mas, de qualquer maneira, a saída do Júnior Santos, ela para mim é uma boa notícia. Pensando que é um jogador que custa caríssimo e que não entrava em campo aqui, nem mesmo no banco de reservas. Então, é um cara que vocês vão continuar ajudando a pagar. Boa sorte pro Jacaré, pro staff dele, tem uma pessoa muito gente boa lá, que eu gosto muito. E boa sorte pra ele lá no Botafogo, tomara que faça uma grande temporada e seja recomprado pelo Botafogo. Vou falar, se ganhar a Libertadores, o brasileiro a gente recompra. Que também não é um time que tem lá muitas condições. O Atlético está em dia com o Botafogo, ainda existem parcelas do Júnior Santos, tá? Está em dia com o Botafogo. Então Sim. Pode ser que haja uma negociação, né? Tipo assim, eu não te pago isso aqui e você me paga essa diferença aqui e tal. Então isso vai ser um negócio que vai acontecer aí, tá? Inacreditável, tá? O que acontece com a diretoria do Atlético em algumas negociações. Não tem base. Primeiro, acho que a internet do camarada tava meio ruim aí, mas dá pra ouvir direitinho. O cara chegou, né?
Por que eu falo numa negociação que chegou a 60 milhões de reais? Se a gente for pegar o valor da negociação, 48 milhões de reais, um ano recebendo mais de 1 milhão de reais no Galo, mais 12 milhões, isso é muito mais, tá? Estou arredondando para baixo aqui, para ficar 60 milhões. E se a gente for colocar na caneta, tá? Vai dar perto de 65, 68 milhões de reais, tá? Mas vamos lá, arredondando, 60 milhões de reais no Júnior Santos. Ô, galera, sinceramente, e olha que o ano passado o Botafogo já queria ele emprestado, pagando boa parte dos salários do jogador, e o Galo não quis, o Galo preferiu continuar pagando o salário dele. E agora, depois de várias negociações que não deram certo, o Galo vai lá, fechou o empréstimo do Júnior Santos e agora vem o pior. O Galo ainda vai ter que pagar parte do salário do Júnior Santos. Ô, gente, sinceramente, é ou não é a pior contratação da história do Galo? Gente, eu sei que a gente teve algumas contratações bizarras, né? Como o Diego Souza, como o Cleiton, como vários jogadores, onde a gente pagou muito, mas muita grana e o retorno foi pífio. Mas o Júnior Santos, para mim, certamente está entre as piores contratações da história do Galo. Negociação caríssima com o Botafogo, jogador que no Atlético não conseguiu performar, não foi por falta de oportunidade no adiante. Foram 28 jogos pelo Galo no ano passado, não conseguiu performar. Ah, não fiz pré-temporada, problemas, tem jogador que não faz pré-temporada e joga do mesmo jeito. Júnior Santos não fez pré-temporada no Botafogo, vai arrebentar. Rapaziada, vocês viram aí, não tava 100%, hein? Defendo meu jacaré até o fim. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.